Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, nós vamos estar estudando com o pastor Afonso Chaves as parábolas. Ainda em prosseguimento nossos estudos nos evangelhos, depois de nós termos percorrido os 4 evangelhos, apresentando muitos fatos e muitos ensinos, narrados pelos 4 evangelistas, procurando colocar em uma ordem cronológica, desde os antecedentes ao nascimento de Jesus até sua ascensão aos céus. Agora, entretanto, voltamos para salientar alguns pontos de ensino nos evangelhos. Um deles é sobre as parábolas. Inicialmente, consideremos o que é que vem ser parábola. Parábola nada mais é senão uma expressão da língua portuguesa que fala a respeito de linguagem figurada. Uma linguagem figurada, um conto. Em termos de linguagem figurada, temos muitas linguagens figuradas ou apresentações de expressões relativas, como alegoria, que é falar de uma forma diferente, simbólica, enigma, que é colocar uma ideia em uma linguagem difícil, através de colocações relacionadas e não diretamente aquilo de que se trata. Lenda também fala de figuras, de linguagem figurada, e isso, lenda, significa mais algo, uma história fantástica, às vezes inventada, mentirosa, da tradição popular. Nós temos também metáfora, que é a linguagem de retórica, onde se transpõe o significado de vocábulo para outro. Mistério, o que está em segredo. E, dentro destas expressões diversas, também parábola, que significa basicamente narrativa de um acontecimento real ou imaginário, de verdades espirituais ou mesmo morais. E isso, lembremos que parábola, dentro da sua origem da palavra, significa simplesmente, do grego, uma comparação. Comparação. Muito bem. Nós temos muitos colocando parábolas como sendo a expressão com que Jesus falava ao povo para simplificar, trazer claridade à mensagem que Jesus queria trazer. Mas não é isto, na verdade, o significado de parábola e pelo que Jesus falava àquele povo. Ainda temos um certo autor considerando algo assim, que Jesus ensinou várias verdades através de parábolas. Normalmente as parábolas representam eventos da natureza. No entanto, várias outras eram uma representação alegórica, hipotética, de acontecimentos corriqueiros na vida das pessoas, exemplificando em casamento, o trabalho na lavoura, particularidades da vida do campo, pastoreio de ovelhas. São coisas normais da vida nossa e narrativas pelas quais Jesus trazia verdades para os que os ouviam. Agora, um autor que estou querendo citar a sua palavra, ele diz: é importante notar que todas as parábolas representam acontecimentos hipotéticos. Isso eu acho bom frisar. Se muitos dizem
que é um acontecimento real ou hipotético. Entretanto, numa análise mais profunda de alguns autores estudiosos, e que nós queremos também salientar para os que nos ouvem agora, é que nenhuma das parábolas contadas por Jesus representava uma história que realmente aconteceu. Dessa forma, podemos entender as parábolas como ilustrações ou exemplos para explicar ou mencionar um assunto mais profundo. E Jesus falou largamente ao povo por parábolas. É interessante observar que quem vai analisando os evangelhos, muitos têm formas diferentes de considerar o que é parábola, o que não é parábola. Algumas relações apresentam até 51 parábolas que Jesus teria trazido e falado ao povo, algumas contadas por vários evangelistas e algumas por um deles só. No caso, Mateus é um que traz algumas parábolas que os outros não mencionam. Mas há também narrativas que alguns não consideram parábolas. Por exemplo, aquilo que se diz a respeito do rico e do Lázaro. Tem alguns que dizem que é uma verdade. Não, é uma parábola. Está dentro de narrativas, expressões de Jesus, iguais dentro do contexto, a outras mais classificadas como parábolas. Então também é uma parábola. Felizmente, alguns autores dizem, não, é parábola. A história do rico e do Lázaro. E, em particular, esta parábola, estaremos depois com calma apresentando, estudando mais a miúdo, na oportunidade que nos abrir. Mas, observem, de um modo geral, a maioria dos estudiosos dizem que João não escreveu parábola alguma. Estranho, porque Jesus fala do bom pastor, fala do mercenário, fala das ovelhas, e isso em algumas poucas citações que são comparativas, linguagem figuradas, que podem perfeitamente ser enquadradas como parábolas também. Então, o evangelista João, teria algumas parábolas expostas dentro da sua narrativa. Muito bem, ainda considerando de uma forma genérica, geral, sobre parábolas. Abrindo as Sagradas Escrituras em Mateus capítulo 13, Mateus diz desta forma no verso 3: E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Aí segue-se a narrativa da parábola do semeador. Mas no verso 9, a expressão de Jesus é esta, encerrando a mensagem diante do povo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no verso 10, disse ainda: acercando-se dele os discípulos, disseram: por que lhes falas por parábolas? Os próprios discípulos de Jesus destacaram esse particular: o Senhor fala por parábola para o povo. Por quê? Ou seja, não claramente, mas em figuras. E a resposta de Jesus, verso 11 e versos seguintes, está bem claro para nós no texto de Mateus, quando podemos ler: ele, Jesus, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado.
porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Uma expressão forte, mas clara, sobre qual o objetivo que tinha Jesus ao falar comparativamente e não ir direto ao assunto e falar claro para o povo. Jesus disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então observe que parábola não é para simplificar, facilitar entendimento, clarear a mensagem. É nitidamente ao contrário. Parábola é para ocultar, esconder. Conta-se uma história que, observem, as histórias de Jesus são lindas, gostosas de ler, interessantes na sua simplicidade até. Mas a mensagem principal estava oculta. Com propósito, Jesus fazia isto. E Jesus clareia mais ao dizer depois, verso 13 e 14: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então, Jesus cita uma profecia de Isaías, de uma fala por comparação, figurada, para que a mensagem estivesse oculta. Vamos entender bem? Verso 15 agora: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Então observe que a mensagem salvadora estava na parábola, mas não clara, explícita, não, oculta. O povo ouvia, gostava de ouvir, mas não dando atenção, não tendo o coração preparado, pronto, ficava a história e perdia-se a essência, a mensagem. Continua a palavra, ainda quando no verso 16 de Mateus, capítulo 13, se diz: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Aí pronto. Observe que agora, em reservado para os seus chegados, os que o seguiam, Jesus conta de novo a história, mas revelando, abrindo o mistério, deixando claro a mensagem. O semeador, história interessante, mas falava para aquele povo de uma verdade do reino dos céus. A mensagem como semente é lançada, os corações estão recebendo, mas conforme o agir e a resposta de cada um à mensagem do Evangelho, aí vem os que produzem nada, os que nem germinam, os que nascem, mas são sufocados no processo da salvação, e aqueles que, contrariamente, vão ter germinação, vão ter desenvolvimento desta obra salvadora e vão até mesmo produzir frutos próprios
daqueles que são salvos. Aí está a colocação de Mateus em referência às parábolas. Quero fazer menção agora, voltemos quando Jesus disse que isso estava escrito em Isaías. A citação disso está em Isaías capítulo 6. É interessante que muitos leem o capítulo 6 de Isaías. Isso é continuamente mencionado, fala-se muito, é uma passagem bonita no seu início. Muitos usam para falar da purificação de Isaías, quando viu a grandiosidade da santidade de Deus, ele então pôde perceber que nele, se havia alguma coisa de santidade, era praticamente nada em comparação à santidade, à pureza do nosso Deus. E tem a palavra que muitos usam no campo das missões, quando o Senhor pergunta: a quem enviarei e quem irá por nós? Logo, muitos se colocam ao modo de Isaías no capítulo 6, respondendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que passagem bonita. Sim, é bonita. Mas no contexto de Isaías capítulo 6, no verso 9, nós vemos que não é bem só isto. É para ir. Mas no caso de Isaías em particular, o assunto não era bom. Verso 9: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado. Então Isaías, na verdade, ia atender à missão de Deus e ao povo, mas na verdade dizendo que eles receberiam mensagem selada. Mensagem, vou colocar assim, em código. Uma mensagem em linguagem figurada para não entenderem, não perceberem e não serem alcançados com a poderosa salvação de Deus, porque disto eles não estavam sendo dignos. Aquele tempo terrível das tribos de Israel desviadas na idolatria, infiéis aos concertos de Deus, desobedientes aos mandamentos da lei. E é interessante que mesmo em Isaías, verso 11, Isaías entendeu, a coisa não era boa. E o verso 11, então, temos Isaías perguntando ao Senhor: então disse eu: até quando, Senhor? E o Senhor responde: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo, enquanto houvesse má vontade para ouvir, desvio das coisas de Deus, Deus não lhes falaria aos ouvidos para entenderem, de forma nenhuma. E a palavra continua mais forte: e o Senhor afaste dela os moradores, no meio da terra seja grande o desamparo. Mas tem uma parte da consolação e esperança. Verso 13: mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Ou seja, Deus ia, de fato, fechar a mensagem ou fechar a porta para aquele povo na época se salvar, se chegar ao Senhor, porque estavam de fato desviados e com má vontade para com Deus
e as palavras enviadas pelos profetas. Mas os poucos que restassem, por estes poucos o Senhor ia continuar a sua obra salvadora na face da terra para chegar até os dias nossos, aos dias de hoje. Esta é a palavra. Isaías, no capítulo 29, tem alguma coisa semelhante, quando se diz que se daria um livro para alguém ler e alguém dizer, não posso ler, como quem tem na mão a mensagem de Deus, mas não entende, não consegue ler, ou se lê, fica sem a compreensão daquilo que ali está estabelecido. Esta palavra que eu disse por último está em Isaías 29, verso 9 em diante, porque Deus daria a sua mensagem como um livro selado para aquele povo. E aí cumprir-se-ia a palavra também que estava escrita nos Salmos, quando se dizia em profecia, Salmo 78, primeiros versos, em que a expressão base ali é esta. Em espírito o Senhor falava pelo salmista, abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Então isso tudo está debaixo de um lacre, que é aberto, retirado o lacre para aqueles que têm ouvidos, têm atenção para as coisas de Deus. Atentem para isso. Então, parábolas não são para facilitar. Continuando esta nossa colocação, abrindo agora em Marcos. O evangelista Marcos, no capítulo 4, faz menção desse mesmo falar de Mateus, mas ele usa algumas palavras diferentes que são fortes também e ajudam a compreender esta ideia. Marcos 4, verso 2, por exemplo, Marcos diz, Jesus ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina. Aí vem a história, a linguagem figurada. Já no verso 9 de Marcos capítulo 4, está assim, disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E a palavra continua no verso 10, dizendo, e quando se achou só, quando Jesus estava já só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no a respeito ou acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Mais à frente, Marcos capítulo 4, verso 33 e 34, e com muitas parábolas, tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender, e sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então observem esse particular. Ainda que o verso 33 diz, segundo o que podiam compreender, ou seja, Jesus contava histórias da vivência deles, para que eles entendessem a história, mas não lhes dava a compreender a mensagem contida na história. As histórias são simples, no alcance do povo, mas a mensagem oculta. E outra vez Marcos confirma, em particular. Aí a história é diferente.
Lembremos do nosso estudo anterior, em Mateus capítulo 24, capítulo 25, quando Jesus, então, vem a falar com os discípulos de forma clara, quando já lá no Monte das Oliveiras, eles vêm perguntar a Jesus: Senhor, quando será a sua vinda? Que sinal haverá do fim do mundo? E quando acontecerá de não ficar pedra sobre pedra no templo de Jerusalém? Aí Jesus vai falar com eles largamente, longamente, de muitas formas, sobre estas perguntas, dando-lhes a resposta. Ainda que ali mesmo não está em ordem. Não está tão claro, mas está mais claro do que quando ele falava lá no templo, ensinando para aquela multidão. Destaco ainda que Jesus, nós vimos, na sua conversa, ensino, ou mudemos a palavra, discussão com os judeus, ele chegou a dizer: por que não podem compreender as minhas palavras? Porque não entendem a minha linguagem. Aí ele mesmo, Jesus conclui: porque o Pai não vos enviou a mim. Aquele que aprende do Pai, vem a mim. Observe em particular. Então, de fato, ainda que Jesus pudesse falar mais claro, como de fato algumas vezes chegou a falar, eles torciam tudo, até o ponto de Jesus dizer para eles no julgamento: tu disseste, quando perguntaram se ele é o Filho de Deus, ele responde: tu disseste, e em breve vereis o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mais claro que isso? Mas o que adiantou falar claro? Não entenderam nada. Muito bem, mas observem que já lá em João capítulo 16, verso 29 e 30, nós temos, naqueles momentos íntimos de Jesus com seus discípulos, já na despedida da sua vida em carne entre nós, ele foi conversando com os discípulos cada vez mais claro, capítulo 13, 14, 15, chega no capítulo 16, versos 29 e 30, um deles entra com essa expressão: Senhor, agora o Senhor não está falando por parábolas, agora cremos que o Senhor veio de Deus, porque nada lhe é difícil, e faz menção ao fato de Jesus estar conversando com eles, revelando coisas que eram ocultas, mas agora é claro. Até chega um deles dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, basta. E o Senhor ainda fala mais claro: eu estou convosco, sou eu que falo convosco, eu e o Pai somos um. E Jesus abre mais ainda essa intimidade. E quando diz que não os chamava mais de servos, mas amigos, porque aquilo que ele tinha ouvido do Pai lhes revelava. Então observem, parábolas têm todos esses sentidos para os quais devemos dar uma atenção diferenciada. Mas, ainda aí, falando de parábolas de uma forma genérica, observemos, e tomo a palavra de um estudioso que diz: o significado das parábolas nem sempre foi evidente, mesmo para o coração humilde, mas a mesma história que afastou o altivo, rindo presunçosamente, zombando da simplicidade de Jesus e do seu ensino por parábolas, trouxe de volta o humilde que vinha pedindo respostas, explicações. Jesus falava, uma turma ia embora, tal qual algum profeta como Jeremias foi citado como contador de histórias.
e iam embora. A parábola, a história bonita, simples, da vivência normal do povo, afastava os orgulhosos, que não tinham coração atento para as coisas de Deus, mas os pequenos que talvez nem entendessem mesmo, mas estão lá. E por fim, mestre, o que isso quer dizer? E Jesus a estes revelava. Aí está um segredo. Muitas coisas ouvimos e ficamos como que tateando no ar. Mas se pararmos e irmos ao Senhor, no particular da oração, perguntando, pedindo alguma coisa, Ele poderá dizer. É como a expressão que vemos em Jeremias. Jeremias recebeu ordens do Senhor, ele cumpriu todas as ordens do Senhor, tudo. No final, ele voltou-se e disse para o Senhor: Senhor, agora, o que é isto? E o Senhor vai explicar para ele o sentido de tudo aquilo que ele tinha feito em obediência. E diz mais para Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí, aquele que é de Deus, vem para Deus nas suas interrogações e terá então as respostas de Deus. Aí está, um mistério. É tal qual se diz que o calor do sol endurece o barro, mas torna mais maleável e mesmo derrete a cera. É o mesmo sol, é a mesma palavra para todos. É a mesma água que é jogada regando toda a vegetação, mas cada vegetação vai dar fruto conforme a sua natureza. Espinhos ou frutos desejáveis, frutos bons. Muito bem. Ainda, tomando algumas considerações de alguns estudiosos, temos algumas orientações boas que precisamos ter cuidado ou aplicarmos no dia a dia. Princípios, na verdade. Coloco assim: há alguns princípios importantes que precisam guiar-nos se quisermos descobrir os tesouros das parábolas. A falta de conhecer e observar a pauta natural que governa a interpretação do tipo especial de literatura na qual as histórias de Jesus pertencem, produzirá confusão antes que iluminação. Se alguém analisar, ficar muito detalhado em termos da parábola, acaba perdendo a essência da mesma parábola. É como alguém que quer enfeitar muito o bolo, vai colocando muita coisa, no final acaba estragando o sabor do bolo. Perdoe essa expressão. Continua alguém dizendo: as parábolas de Jesus devem ser abordadas naturalmente, tomando cuidado para não desencaminhá-las de seu simples propósito. Elas são histórias ilustrativas, geralmente concebidas para ter 3 partes básicas. Quais são as 3 partes básicas? Uma ocasião histórica que produziu a parábola, a história propriamente dita, a narrativa propriamente dita. E, finalmente, a terceira parte, a lição principal a ser extraída desta história. Com isso em mente, ainda podemos ter algumas particularidades a considerar. Então vamos observar. Jesus contava parábolas, sim. Esta é a parte 2 que nós colocamos, 3 partes no análise da parábola. Não é narrativa que nós devemos estar primeiramente presos. Precisamos ver antes. O que aconteceu antes? Qual o momento que levou Jesus a trazer a parábola? Precisamos ter isso. Porque ali tem a razão da parábola. E com a parábola contada, sabendo a razão, podemos extrair a mensagem verdadeira que Jesus estava querendo falar. 3 tópicos: o momento, a história que motivou Jesus vir a falar, segunda parte, a parábola.
trazer a história. Uma razão, uma questão, uma pergunta. A parábola e a mensagem. Por exemplo, o bom samaritano. Jesus foi questionado antes. Qual é o grande mandamento? Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus falou tudo e complementou. E o segundo mandamento é igual a esse: amar o próximo como a si mesmo. E alguém lançou a pergunta: quem é meu próximo? Então Jesus contou a parábola do samaritano. Observe, primeiro a questão levantada, o momento que produziu a situação. A pergunta: quem é meu próximo? Jesus conta a parábola do bom samaritano. E vem a lição depois. Vai e faz o mesmo. Vê aquele que, como você, está em necessidade, ajuda-o. Faça para com os outros aquilo que você quer para você mesmo. Coloque-se na situação daquele, porque a situação daquele pode ser, em algum dia, a sua própria situação. Então Jesus deu essas instruções. Observe, algo motivou, vem a parábola, mas ela tem um conteúdo de mensagem, que pode ser uma aplicação pessoal no fim. Assim, regras importantes. Vamos considerar algumas regras para ler, meditar, analisar, estudar as parábolas. Primeiro, estude a parábola em seu contexto para determinar por que foi contada. É o que acabamos de falar. Agora não é princípios. 1, 2, 3. São algumas regras. Analise antes o que foi que aconteceu para Jesus trazer a parábola. Outro exemplo, quando falaram mal de Jesus, que ele andava com publicanos. Aí Jesus vem falando de várias parábolas, mostrando que muitos que são desprezados são melhores. Parábola do fariseu e do publicano. A ovelha perdida, a dracma perdida e tantas outras parábolas. Jesus estava falando de quê? Mostrando que era necessário ele, como médico, ir ao encontro dos enfermos. Então, regra primeira: estude a parábola no seu contexto, para entender por que ela foi contada. 2. Procure a verdade principal que a parábola pretende ensinar. Muitas parábolas pretendem desenvolver apenas um ponto e não ser um veículo para todo o plano da redenção. Lições secundárias podem muitas vezes ser legitimamente extraídas de alguma parábola, mas isso deve ser feito com cuidado e somente depois que a mensagem principal tiver sido determinada. Por exemplo, a parábola das 10 virgens é uma riqueza, porque ali tem uma mensagem principal: vigilância para o dia da vinda do Senhor. E tem muitas outras mensagens secundárias, legítimas, corretas. Virgens, a vigilância, está difícil, vai demorar o esposo, mas guardar a unção, o depósito com azeite. Que mais? Virá o Senhor, sem dúvida. Quem estiver pronto com azeite, vai para as bodas. Quem não estiver pronto, ainda que seja virgem, está sem o azeite. E depois, pode bater. Não haverá outra chance. Diferentemente de muitos que dizem que haverá outras oportunidades. A oportunidade é hoje. Hoje, se ouvires a sua voz. Aí vem todas as mensagens. É uma riqueza. Mas há ensinos como parábola do rico e do Lázaro. Cuidado! Não podemos dar significado a cada pontinho
porque muitos deles na parábola do rico e do Lázaro são contrários à doutrina bíblica. Então, o que está acontecendo? É que existe uma mensagem só. Não podemos particularizar os detalhes da mensagem. Muito bem. Continuemos mais um pouco. Esse assunto que nós estamos falando é o que pode ocorrer, e como regra geral não pode estar sendo usado, perdermos-nos nos pormenores da parábola. Digo, os pormenores de uma parábola às vezes podem ter significado, mas na maioria das vezes eles não contêm nenhum significado oculto, e são simplesmente designados, colocados a preencher a história. Por exemplo, o bezerro cevado, a música, a dança, o anel de ouro, o sapato, as vestes colocadas no filho pródigo. Muita gente faz tanta história com os elementos secundários, e a mensagem não é essa. Não é o sapato que colocou no pé, não é a roupa que colocou, não é o anel que colocou, não é o bezerro cevado. Observem bem. E temos pregações que ficam horas falando de detalhes e enriquecendo uma história, mas a mensagem é simples. O Senhor veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Restauração. E todas essas coisas de música, bezerro cevado, não sei o que lá mais, mostrando ou enriquecendo a história, mostrando a alegria, a satisfação do Pai e a boa recepção que tem aquele que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então, não se pode perder nos detalhes de uma história na parábola. Existe uma mensagem principal, vamos buscá-la antes. Ainda, quarta regra: não tente estabelecer uma posição doutrinária somente por uma parábola. E por causa disto, rico e o Lázaro, assim como alguma instituição religiosa, ensino religioso coloca que tem limbo infantil, limbo adulto, tem purgatório e tem inferno e tem paraíso, outros também vão dizer que agora também tem o lugar do seio de Abraão, e colocou mais um lugar para destinar em mais uma possibilidade para aqueles que faleceram. Não é nada disso. O sino é outro, tem outro propósito. Então, não vamos estabelecer para uma parábola uma doutrina. De jeito nenhum. A parábola está escondendo a mensagem principal. Não é a doutrina. Não é. Mas lá no meio, no propósito de Deus, tem uma verdade. Continuando. Finalmente, é importante procurar uma aplicação pessoal de cada parábola. Depois de ter achado, descoberto a lição ou as lições da parábola que está sendo estudada, devemos perguntar para nós mesmos: encontrei a mim mesmo nesta parábola? Quais mudanças em minha vida e em meus pensamentos esta parábola exige de mim? Não vão ser com aqueles que estudam, exercitam e enriquecem uma mensagem para expor aos outros. Aí estamos sendo profissionais da pregação. É bom, primeiro, viver, aplicar a si próprio a mensagem da parábola, para depois abri-la para os demais também. Aí está algumas considerações que são base gerais a respeito de parábola. E nós queremos, na oportunidade seguinte, estar conversando sobre a parábola do rico e Lázaro e mais alguma outra consideração de alguma outra parábola cujo conteúdo ou mesmo o seu estudo e o seu comentar no meio popular às vezes é impróprio daquilo que na verdade o Senhor estava ensinando. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.
dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.